Olá, pessoal! Então, eu estou encaminhando a vocês a correção do exercício de educação em infância, né? Então, vocês devem estar comparando as respostas com o que vocês anotaram em seus cadernos. Evidente que não precisa estar exatamente como a professora fez, mas a ideia central precisa estar em consonância, ok? Número 1. Qual é a primeira forma de relação com o outro na infância? Então, as nossas crianças começam a se relacionar com os outros através da linguagem corporal. Número 2. As crianças desejam se movimentar o tempo todo. Essa conexão por meio dos sentidos permite a construção do quê? Na verdade, quando a criança está se movimentando como um todo, ela está construindo conhecimentos sobre elas mesmas e sobre o mundo ao seu redor. Ela está, na verdade, explorando. Número 3. O que a linguagem corporal ou gestual oportuniza à criança? Oportuniza a possibilidade de explorar as suas emoções, reconhecer e valorizar a sua imagem e aprender sobre suas potencialidades e limites. Número 4. Dentre as sugestões de atividades que o material teórico mostrou, escolha uma e explique com suas palavras. Então, lá no material teórico enviado, né, tinha uma lista de atividades, né, para serem desenvolvidas com as crianças e vocês teriam que escolher uma para estar explicando um pouco melhor. Né? Então, eu vou pegar só uma aqui para a gente poder estar dando como exemplo para vocês. Então, tem ali o penúltimo item, jogos e circuitos motores. Então, quando você monta, por exemplo, dentro da sala de aula ou num ambiente aberto, é um circuito, né, para a criança passar por cima, por baixo, para pular, para rolar, para pegar, colocar, empilhar. Então, ela vai desenvolvendo várias atividades né, de movimento, de sentidos, e com isso vai se desenvolvendo ali dentro da linguagem corporal. Número 5. A constituição de um indivíduo em desenvolvimento possui dois elementos que se conectam entre si. Quais são esses elementos? Simples, né, pessoal? Corpo e mente. Você não consegue, quando você está trabalhando o desenvolvimento do indivíduo, trabalhar ou só o corpo ou só a mente. Você vai estar sempre trabalhando com os dois simultaneamente. Número 6. Cite algumas formas de comportamento humano que as crianças podem vivenciar através do teatro. Então, através do teatro, a gente pode possibilitar para as crianças expressarem diversas emoções, como choro, riso, lutas, agressão, questionamentos e descobertas de valores, desenvolvimento de hábitos e atitudes, poder de crítica e diálogo, crescimento global e harmonioso. Então, né, sendo assim, o trabalho com o teatro, ele desenvolve muitos aspectos na criança, porque é o momento em que ela pode pôr para fora situações que talvez ela está vivendo em outro ambiente e ali é oportunizado ela pôr para fora até para a gente entender melhor, muitas vezes até um comportamento da criança. Número 7. A confiança da criança é um fator indispensável em seu desenvolvimento. Por quê? Então, o sentimento de confiança ele é indispensável para a criança expressar-se livremente de forma libertadora e liberadora, ou seja, para favorecer a sua socialização. Então é uma coisa assim até meio óbvia, né? Se a criança não está confiante, se ela não se sente segura no ambiente em que ela está como que ela vai se desenvolver, né? Então ela precisa essa confiança e não só da parte dos profissionais que estão na escola, mas a própria família também precisa confiar no trabalho da escola para que essa criança, né, fique bem e se desenvolva plenamente.
Número 8. De que maneira o teatro pode auxiliar na compreensão do esquema corporal? Né? Lembrando que o esquema corporal é a consciência que a criança tem do seu corpo e quando ela começa a nomear corretamente as partes que o compõem. Então, esta compreensão pode se dar através da aplicação de jogos dramáticos específicos, como, por exemplo, a representação pela criança de um personagem preferido por ela. Número 9. A fase da imaginação e fantasia fazem parte do desenvolvimento do que na criança? Imaginar e fantasiar ajudam a criança a desenvolver o pensamento. Então, quando a criança está imaginando situações, está ali falando sozinha, ela está se desenvolvendo. Então, a gente precisa permitir que esses momentos aconteçam e nunca jamais cortar, né? Número 10. Segundo o texto lido, o que se entende por teatro projetivo? Teatro projetivo é quando a criança, de posse de qualquer objeto, o transforma naquilo que imaginou, ou seja, projeta a sua imaginação. Um exemplo: um pedaço de madeira se transforma em automóvel, um penal pode de repente ser um celular, uma régua pode se transformar em microfone e assim por diante. E para encerrar, eu gostaria de deixar uma mensagem para vocês, minhas alunas. Que estamos aí nos últimos tempos, né, falando sobre as linguagens a serem vivenciadas pelas crianças nas instituições de educação infantil. Então, eu gostaria de ler um texto que faz a gente assim pensar, enquanto educadores, em nossas posturas frente a essas linguagens, né? Então, as 100 linguagens da criança. A criança é feita de 100. A criança tem 100 mãos, 100 pensamentos, 100 modos de pensar, de jogar e de falar. 100, sempre 100 modos de escutar, de se maravilhar e de amar. 100 alegrias para cantar e compreender, 100 mundos para descobrir, 100 mundos para inventar, 100 mundos para sonhar. A criança tem 100 linguagens e depois mais 100, mais 100, mais 100, mas roubam-lhe 99. A escola e a cultura lhe separam a cabeça do corpo e dizem-lhe de pensar sem as mãos, de fazer sem a cabeça, de escutar e de não falar, de compreender sem alegrias, de amar e de maravilhar-se só na Páscoa e no Natal. Dizem-lhe que o jogo e o trabalho, a realidade e a fantasia, a ciência e a imaginação, o céu e a terra, a razão e o sonho são coisas que não estão juntas. Dizem-lhe, enfim, que as 100 não existem. Mas a criança demonstra e diz: ao contrário, as 100 existem sim. Loris Malaguzzi. Então, com essa mensagem, eu encerro aqui a correção do exercício. Espero que vocês estejam todas bem. E na outra semana nós estaremos fazendo uma avaliação sobre essa temática. Um abraço.